Olá, boa tarde a todos que acompanham a programação da TV Câmara de Cubatão, que para nós é um motivo de muita satisfação. E dentro de instantes os senhores irão acompanhar a 17ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 28 de maio de 2024. Na ordem do dia, um projeto de lei e um projeto de resolução. É o que os senhores acompanham a partir de agora. O primeiro item da pauta é o projeto de lei de número 16/2024, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Preservação das Nascentes, seu cadastro e monitoramento no município de Cubatão e da outras providências. A data é do dia 19 de março de 2024 e está em primeira discussão. O segundo item é o projeto de resolução número 4/2024, de autoria da mesa da Câmara, que altera dispositivos da resolução número 1558, de 13 de dezembro de 1991, na forma que menciona e dá outras providências. A data é do dia 3 de maio de 2024, discussão única. E sintonizando o canal 48.2 digital, ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook ou no YouTube, os senhores poderão acompanhar essa transmissão ao vivo. Até já! Havendo número legal, em nome de Deus, da lei, declara aberto o trabalho da presente sessão. Comunico que se encontra à disposição da divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Comunico que o vereador Ricardo de Oliveira apresentou o pedido de licença para tratar de assuntos particulares sem remuneração, com a duração de 90 dias, nos termos do inciso 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Casa. Esta presidência esclarece que o referido pedido foi analisado pela Procuradoria Legislativa desta Casa, bem como pela Comissão Permanente de Ética. Esta presidência esclarece que, nos termos do parágrafo 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Casa, o referido pedido será apreciado neste momento pelo colégio plenário. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do relatório final da Comissão Especial de Inquérito nomeada através da resolução número 3041/2023 para conhecimento do plenário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora Jacqueline Lamola. Vou precisar me ausentar por um instante. Gostaria que outro vereador assumisse a primeira secretaria. Convido o vereador Alan Matias a assumir a primeira secretaria. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Coutinho. Solicito que a questão de ordem para que o presente relatório final seja encaminhado por e-mail para os vereadores devido à grande extensão do mesmo e que as suas conclusões sejam apreciadas na próxima sessão ordinária. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Marcos Roberto Coutinho. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Alessandro Donizete Oliveira. Justificar a ausência do vereador Rafael Tuca por motivo de saúde. Tô aqui. Tá bem, que bom. Então, retirar a questão Obrigado, vereador Alessandro, obrigado. Questão de ordem do vereador Fábio Alves Moreira.
Ô, presidente, eu não entendi a questão de ordem do vereador. Tinha para que é que tem o relatório? Encaminhar o relatório por e-mail para os vereadores. Seria para encaminhar o relatório por e-mail para os vereadores apreciar, junto com a sua assessoria, e terem um entendimento, devido à grande extensão do volume que é esse relatório especificamente. E não seria lido em plenário, é isso? Na sessão seguinte, Vai ser lidas as conclusões será lidas as conclusões e apresentado no plenário. e votado. Ok. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Rafael de Souza Vilar, o Rafael Tucla. Só para a municipalidade entender e para os vereadores também que não sabem, qual o relatório nós estamos falando, qual o tema? Só um minuto, vereador. Questão de ordem, presidente. O relatório, vereador Rafael, que o senhor preside lá das obras. Ah, entendi. Beleza. Perfeito, procede. Esse relatório perfeitamente, Alessandro. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Fábio Alves Moreira. Gostaria de justificar a ausência do vereador Rodrigo Ramos Soares, por motivos particulares. Ausência justificada. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda a leitura das indicações encaminhadas à mesa. Indicações encaminhadas à mesa da Câmara em 28/5/2024, sugerindo aos poderes competentes. Do vereador Guilherme dos Santos Malaquias, o Guilherme do Salão, informações sobre o prazo de finalização e motivo da paralisação das obras do Centro de Referência na Ilha Caraguatá. Informações sobre o início, prazo de finalização e valores gastos nas obras da Rua Maria Alta de Oliveira Ventura e Rua Brasil para Cristo, no Jardim Costa e Silva. Informações sobre o prazo de finalização, valores gastos, se houveram aditamentos, bem como cópia do memorial descritivo das obras de micro e macro drenagem da Ilha Caraguatá. Informações sobre o prazo de garantia e valores gastos em cada bairro com a instalação dos gramados sintéticos, bem como a data de instalação na Ilha Caraguatá. Informações sobre o prazo para término das reformas de unidade municipal de ensino, professor Dr. Luiz Pieruzzi Neto, na Vila Nova. Manutenção na iluminação pública da Rua José de Castro, em frente ao número 386, na Ilha Caraguatá. Manutenção da iluminação pública da Rua 10 de Fevereiro, próximo ao número 15, na Ilha Caraguatá. Manutenção na iluminação pública na Rua Mihário Halaico, próximo ao número 73, na Ilha Caraguatá. Manutenção na iluminação pública da Rua Laércio José dos Santos, em frente à Associação de Moradores na Ilha Caraguatá. Substituição de todas as luminárias da Rua Nelson Nunes de Azevedo, na Ilha Caraguatá. Instalação de placa de sinalização próxima à Vila dos Pescadores. Informações sobre o andamento e previsão de finalização das obras de repavimentação e sinalização da Avenida Tancredo Neves, em frente à Vila dos Pescadores. Providências e tratativas para o desassoreamento de toda a extensão do Rio Santana, que passa pelos bairros Jardim Casqueiro, Ponte Nova e Ilha Caraguatá. Implantar sinalização vertical e horizontal em todo o trecho da Avenida Joaquim de Ora de Peralta. Instalação de placa de sinalização para o acesso que interliga a rodovia Imigrantes à Ilha Caraguatá. Instalação de placas de sinalização no acesso que interliga o Jardim Casqueiro à Ilha Caraguatá pela estrada do metalúrgico Ricardo Reis. Tá. Do vereador Rodrigo Ramos Soares, Rodrigo Alemão, manutenção à construção de um novo modelo ou até mesmo a retirada dos portais existentes nas principais estradas de nossas cidades, devido à falta de manutenção e corrosão compromete a segurança daqueles que transitam pelos locais. Manutenção da iluminação pública, lâmpadas queimadas na Rua das Mangueiras, próximo ao número 160, no Vale Verde. Manutenção do leito carroçável na Rua Mihário Halaico, próximo ao número 143, no Jardim Caraguatá.
roçagem de mato em todo o bairro do Vale Verde. Manutenção da iluminação pública, lâmpadas queimadas na rua Irmã Valderez Correia, próximo aos números 200 e 230, no Parque São Luís. E instalar uma base móvel da Guarda Civil Municipal no Vale Verde. Do vereador Joemerson Alves de Souza, o Kleber do Cavaco. Intensificação do patrulhamento realizado pela GCM com rondas ao longo da ciclovia que liga a Vila São José ao viaduto Rubens Paiva no Jardim Casqueiro. Conserto de tubulação para eliminar o vazamento de água na Avenida Ferroviária 1, próximo ao número 1220 na Vila dos Pescadores. Troca das luminárias queimadas por lâmpadas de LED no poste de energia elétrica localizado na Avenida Beira-Mar, número 1499, no Jardim Casqueiro. Instalação de equipamento de redução de velocidade, semáforo, lombada ou radar nas imediações da Avenida Joaquim Jorge de Peralta, entre o supermercado Crio e a Escola Técnica Federal. Limpeza de fossa localizada na Rua Amaral Neto, número 310, na Vila dos Pescadores. Troca de lâmpadas queimadas por postes de energia elétrica localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, direcionados para a ciclovia entre as ruas Ailton Alves Pereira e João dos Santos, na Vila São José. Manutenção ou substituição do piso da calçada ao lado da ciclovia, localizado na área de domínio da Transpetro, na Avenida Tancredo Neves, entre as ruas Ailton Alves Pereira e João dos Santos, na Vila São José. Troca de lâmpadas do poste de energia elétrica localizado na Rua Santa Júlia, número 1381, próximo à ponte sem saída, na Vila dos Pescadores. Troca de lâmpadas de poste de energia elétrica localizado na Rua Benedito Moreira César, próximo à esquina da Rua João Martins Sobrinho, no Parque São Luís. Remoção de árvore localizada no cruzamento da Rua Maria Cristina com a Rua São Vicente, número 205, no Jardim Casqueiro. Do vereador Alessandro Donizete, o Alessandro Oliveira. Reforço na pintura de demarcação de vagas de estacionamento no cartódromo municipal. Manutenção do leito carroçável na Rua Monte Castelo, em frente ao número 369, na Vila Nova. Troca de lâmpadas queimadas no poste da Rua Benedito Moreira César, ao lado da Unidade Municipal de Ensino Castelo Branco, no Jardim Casqueiro. Troca de lâmpadas queimadas na Rua 7 de Setembro, próximo ao número 490, na Vila Nova. Reforço na pintura e sinalização das lombadas ao longo da Rua Júlio Cunha, no Parque São Luís. Gestão junto à Companhia Municipal de Trânsito para levantamento do estado de conservação das placas de trânsito da cidade, para realizar substituição quando necessário. Manutenção do leito carroçável da Rua João Pessoa, esquina com a Rua 1º de Maio, próximo ao número 578, na Vila Nova. Poda de árvore na Avenida Martins Fontes, próximo ao número 555, na Vila Nova. Poda de árvore na Rua Cássia dos Santos Pereira, próximo ao número 150, no Bolsão 9. Poda de árvore ao longo da Rua Tancredo Neves, principalmente sentido bairro. Retirada de tronco e raiz de árvore na calçada da Rua João Marion, ao lado do número 176, o Jardim Casqueiro. Colocação de equipamentos para evitar o tráfego de pessoas sob as muretas na nova alça de acesso ao viaduto do Jardim Casqueiro, na Avenida Jorge Peralta. Do vereador José Afonso, o Afonsinho. Manutenção do leito carroçável da Rua Maria Lourenço de Oliveira, no Bolsão 7. Manutenção dos postes de iluminação pública, bem como troca de lâmpadas na Estrada Metalúrgico Ricardo Reis, na Ilha Caraguatá. Troca e manutenção de iluminação pública na Rua 7 de Setembro, 505, na Vila Nova. Troca e manutenção de iluminação pública na Rua Manuel Matias de Souza, 480, no Bolsão 7. Troca e manutenção de iluminação pública na Rua Amaro Manuel dos Santos, um beco, em toda a extensão do Bolsão 8. Troca e manutenção de iluminação pública na Rua Joaquim Cassimiro, em toda a sua extensão, no Bolsão 8. Por enquanto é só, presidente. Encaminha-se. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da moção de autoria do vereador Rodrigo Ramos Soares, subscrita pelos demais vereadores. Senhor presidente, em nome do Padre, solicito que, após a deliberação do plenário desta Casa, seja encaminhada a seguinte moção de apoio para a implementação do nível superior
os escreventes técnicos judiciários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Exigência no concurso público. O ingresso para o provimento de cargos de escrevente técnico judiciário, referência 5, grau A, nível 1, da escala de vencimentos, cargos efetivos, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, no quadro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ocorre mediante a concurso público. Entre as exigências está a conclusão do ensino médio até a data da posse. No entanto, o conteúdo programático do edital de abertura do concurso abrange, além da língua portuguesa, conhecimentos gerais que incluem questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais, culturais, nacionais e internacionais atuais, matemática, informática, raciocínio lógico e até legislação específica referente ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Por fim, abrange conhecimentos jurídicos com questões que envolvem direito penal, direito processual penal, direito constitucional, direito administrativos e normas da Corregedoria Geral de Justiça. É importante ressaltar que os últimos dados fornecidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo indicavam que mais de 95% dos escreventes técnicos do judiciário já possuíam nível superior em 2018. Exigências nas funções. Suas funções, de cada vez mais complexas, requerem conhecimentos que vão além do ensino médio. Além da prestação de informação ao público, envolvem a elaboração de minutas e a expedição de atos essenciais ao andamento do processo. A implementação nas áreas administrativas e judiciárias e a operação diária desses sistemas tecnológicos avançados excedem a capacidade desenvolvidas no ensino médio. Outras carreiras. Essa exigência já é uma realidade em outras carreiras, como os técnicos judiciários do Poder Judiciário da União, Lei Federal 14.456 de 2022, bem como os oficiais de justiça no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, Lei Complementar número 1.273 de 2015. Conclusões. O conteúdo programático do certame contém questões de nível superior e as funções cada vez mais complexas ultrapassam os conhecimentos ministrados e desenvolvidos no ensino médio. A graduação é a formação de quase 100% desses servidores e em outras carreiras já foram corrigidas tais distorções. Por estas razões, nós, vereadores da Câmara Municipal de Cubatão, solicitamos encarecidamente a implementação do nível superior para os escreventes técnicos judiciários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pois exigir o nível superior para o ingresso nessa carreira melhorará o atendimento aos advogados e à população, garantindo uma justiça cada vez mais eficiente. Requeiro ainda que do deliberado sejam encaminhadas cópias à imprensa falada e escrita da região. Sala Dona Helena Melete Cunha, 21 de maio de 2024. Rodrigo Ramos Soares, vereador PSB. Subscrita por demais vereadores. Conforme disposto no artigo 140 do Regimento Interno, não cabe discussão. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem do vereador Alexandre Mendes. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário que fôssemos direto para a ordem do dia. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Alexandre Topete. Voto contrário, presidente. Voto contrário, presidente. Permaneçam como se encontra. Registrando o voto contrário do vereador Sérgio Augusto. Voto contrário também. O vereador Alessandro Donizete Oliveira, o vereador Fábio Alves Moreira, O meu. o vereador Rafael Tucla Vereador Guilherme. e o vereador Guilherme Malaquias. Está, portanto, aprovado a questão de ordem do vereador Alexandre Mendes Topete.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Alessandro Oliveira. Eu não sei na qual é a vez de qual vereador apresentar seus trabalhos. Só que, vou falar muito claro, se fosse a minha, eu ia brigar para que eu tivesse essa oportunidade de apresentar meu trabalho. Porque é prerrogativa do vereador. Isso só não é possível se tiver aprovação de todos. Se tiver objeção de um sequer, não é permitido isso. Então, eu sugiro a quem é a vez, justiça, já que aqui, infelizmente, senhor presidente, já que não tem um consenso, né, é boicote atrás de boicote, é da forma como o general manda, judicializar. É porque questão de ordem, senhor presidente. Não, é questão de ordem. Que fosse. Questão de ordem do vereador Sérgio Augusto de Santana. Pegando essa linha de raciocínio do vereador Alessandro, é a minha vez de apresentar os trabalhos, vereador Alessandro. Eu até tentei não tentar ajuizar algo em relação a isso. Sérgio, eu estou com o parecer aqui na mão. Eu irei fazer isso e peço ajuda para que possa até, junto com o meu advogado, que é quem está aqui do meu lado, para que a gente possa fazer isso em conjunto, porque se nós estamos aqui para trabalhar em prol da sociedade, para em prol do povo, infelizmente, eu não sei o que a Câmara Municipal de Cubatão está fazendo hoje aqui. Questão de ordem, senhor presidente. É uma vergonha isso. Questão de ordem do vereador Rafael Tucla. O vereador Sérgio, nobres pares, boa tarde a todos. Tendo em vista que todos os problemas que versem sobre regimento interno e lei orgânica é de competência da mesa e da presidência, eu aconselho o vereador Sérgio, antes de se socorrer da justiça, faça um ofício diretamente ao Kleber, nosso presidente, para que seja instaurado um novo procedimento nisso daí, porque o vereador Alessandro tem a razão. É um instrumento de minoria, nós precisamos trabalhar, e acredito que essa manobra política já passou de todos os patamares de aceitação, né? Perfeito. É só, senhor presidente. Perfeito. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O próximo item da pauta é o processo 212/2024, projeto de lei número 16/2024, autoria prefeito municipal. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das emendas apresentadas pelo vereador Alan Matias. Emendas ao projeto de lei número 16/2024, emenda número 1. Altera o inciso 2 do artigo 3º do PL número 16 de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Adoção de medidas de controle e redução de processos erosivos e de assoreamentos promovidos por empreendedores privados e públicos nas obras que exijam movimentação de terras de acordo com o projeto técnico aprovado. Emenda número 2, confere nova redação do CAPT, bem como acrescentará o parágrafo único no artigo 28 do PL número 16/24, com as seguintes redações. Artigo 28, caberá aos serviços de fiscalização de Secretaria Municipal do Meio Ambiente, SEMAN, da Secretaria Municipal de Obras, SEMOB, da Secretaria Municipal de Manutenção e de Serviços Públicos, de forma autônoma ou com o apoio da Guarda Civil, GCM, para o cumprimento desta lei. Parágrafo único. A Guarda Civil Municipal poderá exercer o papel de polícia e de fiscalização no âmbito desta lei a partir da criação de pelotões, grupos ou unidades especiais, conforme previsto no artigo 17, do inciso 1, a linha E, da Lei Complementar Municipal 112 de 2019, de modo a possibilitar sua atuação no atendimento do inciso 3, artigo 2º, da Lei Complementar em Coimento. Câmara Municipal de Cubatão, 15 de abril de 2024, Alan Matias. Vereador. Emendas exaradas em conjunto pela Comissão de Justiça e Redação de Obras e Serviços Públicos, Meio Ambiente e Proteção da Vida e Bem-Estar Animal. Retorna a essas comissões o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Preservação das Nascentes, seu cadastro, e monitoramento no município de Cubatão e das outras providências. Após a apresentação de emendas pelo vereador Alan Matias Barbosa de Souza, estas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria,
A Procuradoria Legislativa da Casa exarou o parecer à presente propositura, do qual acatamos e a seguir transcrevemos. As emendas consistem em alterar a redação do inciso 2 do artigo 3º e do caput do artigo 28, com acréscimo de parágrafo único a este último PL 16 de 2024, nos seguintes moldes: apresentar a expressão por assoreamentos promovidos no inciso 2 do artigo 3º do PL, alterar a palavra serviço por serviços e acrescentar a expressão de forma autônoma e ou ao caput do artigo 28 do projeto de lei. Acrescentar o parágrafo único ao artigo 28 do projeto de lei, prevendo que a Guarda Civil Municipal poderá exercer o papel de polícia e de fiscalização no âmbito da lei. ATO, porquanto do que propõe as emendas ora apreciadas, tem que se possuem elas natureza de emendas substitutiva e aditiva. Entende o Supremo Tribunal Federal, STF, que cabe emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa reservada ao chefe do Executivo, como é o PL em tela, desde que tenha pertinência temática com o projeto original e não acarrete aumento de despesa ou projeto de despesa ao projeto inicial nesse sentido. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 6º do parágrafo único, e 1º e 4º e 21, parágrafo único da Lei Gaúcha número 11.770 de 2002. Alterações nos quadros de cargos de provimentos efetivos de cargos em comissão e de funções gratificadas no Instituto Geral de Perícia do Estado do Rio Grande do Sul, inocorrência de evasão da competência do chefe do Poder Executivo, ação direta de inconstitucionalidade, julgada improcedente, as emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário são admitidas desde que guardem pertinências temáticas com o projeto e não comprometam em aumento de despesa. Assim, sem exorbitar os limites impostos ao Poder Legislativo, as emendas ao PL número 16 de 2024, ora analisadas, não desfiguram a natureza dos projetos e tampouco possuem o condão de gerar diretamente aumento de despesas, preservando desse modo a pertinência temática exigida. No mesmo sentido, as demandas apresentadas não afrontam, salvo o melhor juízo, o disposto do artigo 128 e 129, parágrafo 2º, do regimento interno desta Casa Legislativa. Assim, em face do exposto, nos aspectos que cabem a essas comissões, a análise técnico-jurídico e legal não vislumbram óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao duto plenário decidir em conveniência a oportunidade e sua aprovação. Salve o melhor juízo, é este o nosso parecer. Sala das Comissões, 14 de maio de 2024, Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente, Ronieli Martins, vice-presidente, e Alessandro Donizete, membro. Comissão de Obras e Serviço Público, Maria Jaqueline, presidente, César da Silva Nascimento, vice-presidente, Sérgio Augusto de Santana, membro, Comissão de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar da Vida Animal, Alain Matias Barbosa de Souza, presidente, César da Silva Nascimento, vice-presidente, e Sérgio Augusto de Santana, membro. Pessoal, presidente. Em discussão, em votação. Essa palavra. Em votação, com a palavra o vereador Alessandro Donizete Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, eu quero usar o meu espaço para falar de uma outra pauta. Concursos públicos. Eu não vou duvidar da capacidade de ninguém, né? Cabe a cada um entender da forma que quiser. Mas chama a nossa atenção demais, né? Os concursos agora, os chamamentos agora que estão sendo publicados, de secretário um dia desse, recentemente um outro secretário, o nome de sobrenomes bastante conhecidos dentro da política. Agora, chama a atenção, senhor presidente, mês passado foi uma pasta, agora a educação. Nós temos dentro da prefeitura da cidade, na comunicação, falta clara de servidores públicos, no caso, jornalistas. Nós temos, acho que, 4, 5 estagiários. Né? Nós temos um que está na saúde. Né? E o que a gente sabe lá desses estagiários é que nós temos desvio de função,
que não é permitido, sim ou não? Né? Agora, o que é engraçado, que tem uma jornalista que fez um concurso em 2022, o nome dela é Marisol. Ela foi a primeira colocada. E eu acho que ela não se curva. E eu acho que ela não é conivente. Acho que ela tem um posicionamento totalmente contrário aos desmandos e ao desgoverno que nós temos. E deve ser por isso, por birra e por perseguição, que ela não é chamada. Então, assim, o que eu sugiro aqui, à mesa, né, aos vereadores, pedir esclarecimento quanto a esse concurso de 2022, por qual motivo não foi chamado, sendo que temos estagiários, quem é supervisor desses estagiários parece que não é nem jornalista, mas que assina como supervisor desses estagiários. E cadê o profissional jornalista? Hã? E o que estão desviados? Ninguém se posiciona? É por isso mesmo, porque ela não se curva, porque ela não é covarde, e ela não é a favor do desgoverno que nós temos, e por isso ela é perseguida dessa forma? Então, eu peço, já adianto aqui, e quem quiser assinar também, esclarecimento para a prefeitura da cidade quanto a esse concurso. Por qual motivo não chamam, né, essa jornalista? Mas, assim, a coincidência é muito grande. Um mês, um secretário, no outro, um outro secretário adjunto, sendo convocado, uma pessoa com sobrenome bem conhecido, também convocada, mas essa que, infelizmente, passou em primeiro. Falta profissional de jornalismo, mas ela não é chamada. Será que é porque ela não é covarde? Será que ela não dá benção para o general perseguidor? Bom, eu aguardo a devolutiva por parte da administração da cidade, desse desgoverno ruim, perseguidor que nós temos. Só. Senta aí, meu amigão. Escuta aí. Não tá assinando, meu nome. Aí aqui a gente segue. Continua em votação. Em votação, continua em votação. Essa palavra, senhor presidente. Em votação com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana, Sérgio Calçados. Senhor presidente, só pegando, como estamos em votação, posso falar sobre qualquer assunto, só para que a gente possa ter, mais uma vez, os trabalhos, os requerimentos desse vereador, para que eu possa fazer uso da minha legislatura, final de uma legislatura, onde eu peço para que o senhor, na próxima sessão, o senhor possa me ajudar a começar a ler os meus trabalhos. Caso isso não ocorra, como líder da bancada do PSB, irei manifestar de uma forma diferente. Então, assim, o que eu exijo é que haja respeito, haja transparência, assim como eu tenho agido ao longo desses 7 anos com os nobres pares, para que não exista, dentro dessa Casa Legislativa, uma forma tão direta de uma manipulação por parte do Executivo. Nós somos parlamentares e devemos respeitar uns aos outros. Caso isso não ocorra, eu vou começar a expor a forma que estão conduzindo isso aqui. Então, assim, é melhor com que façamos a lição de casa e cada um saiba a regra do jogo. Se é para respeitar, eu vou respeitar. Agora, se não quiserem me respeitar, eu sei como me colocar também, vou começar a expor. E se é pau que dá em Chico, dá em Francisco, tá bom, presidente? É só isso. Eu peço só o respeito a essa Casa Legislativa. Eu não cheguei aqui de graça, não sou moleque, tenho 57 anos e não vou sair daqui pela porta dos fundos. Eu saio pela porta da frente como honrado que sou. Só que assim, me respeitem para que eu apresente os meus trabalhos. Caso contrário, eu vou começar a expor a coisa diferente. Perfeito, vereador Sérgio. Lembrando que essa presidência tem cumprido o regimento interno conforme rege o nosso ritmo aqui da reunião, que a gente está atento a todas as questões e a gente vai aqui colocar para os pares a questão de avaliar. Questão do vereador Marco. Presidente, por favor, poderia repetir aí, que não deu para escutar, deu microfonia aí, por favor. Pedir a palavra. Questão de ordem do vereador Marcos Alberto Tinho. Pedir a palavra. Não, o que eu queria falar em relação ao com a palavra, o vereador Marcos Alberto Tinho. Senhor presidente, nobres pares, eu quero aqui até ser solidário ao vereador Sérgio,
até porque nós já estamos na fase final aí da reforma do plenário, e parabenizar o presidente que tem pedido aí uma agilidade, serenidade para que a obra do plenário seja entregue o mais rápido possível. E aí tem uma data que a primeira quinzena do mês que vem seja entregue. Eu acredito que assim, vereador Sérgio, não só Vossa Excelência, mas nós também poderemos dar continuidade da apresentação nos nossos trabalhos. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, o Guilherme não pediu questão de ordem aí, Guilherme? Vereador Guilherme. Vereador, eu havia pedido questão de ordem, que eu não havia entendido após a fala do Sérgio o que o senhor falou, presidente. Deu microfonia aqui, eu não consegui entender. Não era nem querendo passar a palavra aí pelo Tinho, no caso. O vereador havia pedido primeiro, né? Era mais não, fica tranquilo, vereador. Perfeito, vereador Guilherme. A minha colocação foi que será sempre respeitado dentro da democracia, dentro do regimento interno, a fala e o momento de cada vereador aqui, como o presidente está pautando e respeitando os posicionamentos e os votos aqui que foram todos aqui eleitos para representar a população. Esse é o meu posicionamento com relação a isso. E quanto ao que o Tio também falou, estamos uma Câmara reformada de 1971, a gente está cobrando agilidade para que esse plenário fique pronto o quanto antes, para que possamos ter as discussões e os debates presencialmente, que é um anseio de todos, um anseio dessa também, de ter um local melhor, adequado, para que todos possam apresentar os seus trabalhos e receber a população e a municipalidade de Cubatão. Em votação, a emenda número 1. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, a emenda número 2. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Obras e Serviços Públicos e de Meio Ambiente e Proteção e Bem-Estar à Vida Animal. Chega a essas comissões o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Preservação das Nascentes, seu cadastro e monitoramento no município de Cubatão e das outras providências. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. A Procuradoria Legislativa da Casa exarou parecer à presente propositura, do qual acatamos e a seguir transcrevemos. Os autos do processo em referência vieram instruídos com o PL 16/2024, a mensagem explicativa e o ofício de encaminhamento. É o breve relatório. Fundamentação: a propositura consiste em criar o Programa Municipal de Preservação das Nascentes no município de Cubatão, que tem por objetivo a divulgação da importância e a preservação e manutenção das nascentes, estabelecendo projetos e ações relacionadas à temática. Competência iniciativa: no que concerne à competência federativa do município, vislumbra plena consonância da propositura com o disposto do artigo 30. Inciso 1 da Constituição Federal de 88. No mesmo sentido, a adequação ao disposto no artigo 7º do inciso 2 da Lei Orgânica do Município de Cubatão. Anota-se que a Constituição Federal de 88, em matéria de proteção do meio ambiente, artigo 24, estabelece a competência concorrente para a União legislar sobre as normas gerais, artigo 24, parágrafo 1º, e para o Estado do Distrito Federal, suplementá-las, artigo 24, parágrafo 2º. Os municípios, por sua vez, sob a ótica do artigo 24 da Constituição Federal, não estão legitimados a legislar concorrentemente sobre esse tema. Sua competência legislativa está adstrita ao previsto no artigo 30 da Constituição Federal de 88, limitando-se
basicamente aos assuntos de interesse especificamente local e a suplementação da legislação federal e estadual no que couber. No campo da competência suplementar dos municípios, estes estão legitimados a complementar as normas editadas com base no artigo 24 da Constituição Federal de 88, desde que respeitados os aspectos gerais do regramento objeto da suplementação. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, julgado em 5 de maio de 2015, que o município é competente para legislar sobre o meio ambiente, juntamente com a União e o Estado, membro do Distrito Federal, no limite do seu interesse local e desde que esse regramento seja harmônico com disciplinas estabelecidas sobre demais entes federados, artigo 24, artigo 30, 1 e 2 da Constituição Federal de 88. Assim, ao menos até o momento, o entendimento predominante é pela competência legislativa dos municípios para disporem sobre matéria ambiental, desde que respeitados os limites do seu interesse local. Já no que pertine à iniciativa da proposição em tela, analisando-se à vista do que dispõe o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, por simetria constitucional, que estabelece a iniciativa privativa para a deflagração do processo legislativo, fixando as disciplinas próprias do Presidente da República, dentre os quais colhe a organização administrativa, bem como, ante o disposto do artigo 24, parágrafo 2º, 1 e 2 do artigo 47, do inciso 2 e 19 da Constituição do Estado de São Paulo e no artigo 50 do inciso 4 e V3 da LOM de Cubatão, na mesma direção, é de ponderar que se encontra consonante com os pressupostos de origem do Executivo, aspectos materiais. Quanto à matéria de fundo da propositura, não se vislumbra óbice ao seu prosseguimento. Assim, em face do exposto dos aspectos que cabem a essas comissões e análise do técnico jurídico legal, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir em conveniência e oportunidade a sua aprovação. Salvo o melhor juízo, é este o nosso parecer. Sala das Comissões, 26 de março de 2024, Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes, presidente, Ricardo de Oliveira, vice-presidente, Alessandro Donizete de Oliveira, membro, Comissão de Obras e Serviço Público, Maria Jaqueline, presidente, Antes Delana, vice-presidente, Sérgio Augusto de Santana, membro, Comissão de Meio Ambiente e Proteção e Bem-Estar da Vida Animal, Alain Matias Barbosa de Souza, presidente, Antes Delana, vice-presidente, e Sérgio de Augusto de Santana, membro. Por enquanto é só, presidente. Em discussão, em votação, a votação está em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Votação. Em votação, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Presidente, nós vereadores, eu preciso dividir com vocês e espero que todos tenham entendimento para que a gente não corra o mesmo risco que a gente, infelizmente, foi matéria para o mundo, escândalo, envolvimento, coisa errada, direcionamento. E eu volto a falar, nós precisamos ter responsabilidade com essas empresas que vêm para a cidade da forma que vêm. Né? Deixar claro que para me intimidar, falta pra caramba. Nós insistentemente convocamos essa PSSA, aquela mesmo que contratou antes do contrato, que nós, alguns vereadores, fomos atrás dos contratos em tudo que é secretaria, ou seja, não tivemos acesso porque não existia contrato. Mas, num sábado, foi contratado pessoas. Insistimos em convocá-los. Eles deram uma devolutiva agradecendo o convite. Eu não convidei, porque eu não tenho interesse nenhum em convidar para um café. Eu convoquei para esclarecimento. Depois de muita luta, mandamos um documento muito mais, um conteúdo muito mais direcionado, eles entenderam, eles se manifestaram e vão estar aqui no próximo dia 3/6, 9h30 da manhã. Divido com vocês. Vocês têm mesmo a preocupação com as nossas crianças, principalmente, estão todos convidados, aí sim os vereadores, a participarem dessa reunião. PSSA não é convite, é convocação, como membro da Comissão de Educação.
As nossas crianças não podem ficar sendo desassistidas, ou seja, não sendo assistidas devidamente como tem que ser. Né? Eles precisam vir aqui e provar para a gente que eles têm expertise para trabalhar com criança com deficiência, com criança autista. Certo? Mudando de assunto. Amanhã, prestação de conta do primeiro quadrimestre da saúde. Acho interessante a participação de todos os vereadores, porque a nossa saúde continua em frangalhos. A gente ainda tem pessoas no pronto-socorro central contando com a sorte para subir para um leito de enfermaria ou leito de UTI. A nossa saúde preventiva precária. Nós temos muitos colaboradores, porque a indicação a gente sabe como funciona, via WhatsApp, mas a gente não tem qualidade. Então, Sérgio, só para concluir, quando o senhor fala aí de respeito, o meu respeito vai até onde sou respeitado. Se eu vejo que não tem, vou para o pau no campo das ideias, porque eu até gosto disso. Se for dessa forma, alguém aperta o botão para a gente ir para o pau, no bom sentido, no campo das ideias, como eu falei. Se é para ser assim, vamos para a guerra. Vamos para a guerra, não tem mais isso. Por quê? Porque nesse meio todo dessa novelinha mexicana, tem pessoas que sofrem decorrência da conivência dessa casa. Só. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com emenda do presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o... Solicito o senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Marcos Alberto Pinho. Solicito que Vossa Excelência consulte o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 38º. Submeto ao plenário a questão do vereador Marcos Alberto Pinho. Voto contrário, presidente. Registrando o voto contrário do vereador Fábio Alves Moreira. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 38. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, vereador. Isso. Com a palavra, o vereador Alessandro Donizete Oliveira. Eu não posso deixar passar mais uma semana e reforçar isso na cabeça dos nossos vereadores e aqueles que usam do YouTube para assistir a sessão, da TV Câmara. Não pode ficar impune o que o senhor prefeito fez com uma mulher. O senhor prefeito chamou uma mulher de jumenta. Ele precisa ser responsabilizado. Ele não pode, com aquela cara lisa dele de moleque, ofender uma mulher em rede social. Então, senhor presidente, o senhor, como responsável dessa casa, o senhor precisa oficiar esse inconsequente do seu prefeito quanto que ele fez. Não só essa mulher que ele foi chamar de jumenta, como a que ele chamou na rede social, escrota, de mimada. O senhor prefeito, a figura maior da cidade. Então, essa Câmara precisa se posicionar. Não pode deixar isso passar em branco. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com emendas do presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 333/2024, projeto de lei, resolução número 04/2024, autoria, mesa da Câmara. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda apresentada pelo vereador Rodrigo Ramos Soares.
Emenda ao projeto de resolução número 4 de 2024. Altera o artigo 2º, número 4 de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Altera o caput do artigo 80 da resolução número 1558, de 13 de dezembro de 1991, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 80. Será atribuída falta ao vereador que não comparecer às sessões ordinárias e extraordinárias, salvo por motivo justo. Câmara Municipal de Cubatão, 14 de maio de 2024, Rodrigo Ramos Soares, vereador. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da emenda exarada pela Comissão de Justiça e Redação. Retorna a essas comissões o presente projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara Municipal, que altera dispositivos da resolução número 1558, de 13 de dezembro de 1991, na forma de que menciona e das outras providências. Após a apresentação de emenda pelo vereador Rodrigo Ramos Soares, em primeiro lugar, quanto à iniciativa, temos que é possível a apresentação de emenda por vereador ao presente projeto de resolução, visto que compete à Câmara Municipal privativamente elaborar seu regimento interno na forma do artigo 19 da Lei Orgânica Municipal. Quanto à matéria, a emenda apresentada amplia a redação original do projeto ao acrescentar que as faltas também serão atribuídas aos senhores vereadores que não comparecerem às sessões extraordinárias. A emenda não desfigura a natureza do projeto, preservando desse modo a pertinência temática exigida, não afrontando, salvo o melhor juízo, o disposto dos artigos 128 e 129 do regimento interno desta Casa Legislativa. Assim, em face do exposto nos aspectos que cabem a esta comissão em análise, o técnico jurídico e legal não se vislumbra óbice à normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e a oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, é este nosso parecer, sala das comissões, 23 de maio de 2024, Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Menes da Silva, presidente e relator, Roniele Martins da Silva, vice-presidente, Alessandro Donizete de Oliveira, membro. Pode chamar do concurso no período. Em discussão? Em votação? A sua palavra. Com a palavra, o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nós vereadores, vi que voltou a nova vereadora, não sei se ela ouviu, a gente precisa, vereadora, junto com o presidente, cobrar explicações sobre essa irresponsabilidade aí, desse crime praticado pelo seu prefeito de ofender uma mulher. Precisa valer mesmo aquilo, mexeu com uma, mexeu com todas. Né? Precisa fazer valer isso. Não é porque o prefeito que esquece isso. Esse inconsequente precisa ser responsabilizado. Mas o que eu quero falar, para não ficar maçante, mas enquanto não tiver uma ação, vou falar todos os dias. Né? Porque precisa partir daqui. E da mesa precisa partir isso. Precisa uma reparação que precisa ser feito por conta dessa molecagem que ele fez. Senhor presidente, eu encaminhei um ofício para o senhor vereador Topete, né? Líder de bancada do partido PSD. Por quê? Para que, entre os vereadores do PSD, seja escolhido um para participar da nossa comissão de inquérito, para depois ninguém falar que foi uma comissão composta somente pela oposição. Não, vamos discutir. Qual comissão é essa? Para a gente discutir o que foi feito no calar da noite, ou seja, foi aprovado o plano diretor e dito e feito o que eu pensei em discutir com alguns. Vai vir um projeto paralelo para essa casa. Veio e aprovado por todos aqui. Eu não, particularmente, a maioria. E a P1. Lá está muito claro. Aqui não é bobo não, seu prefeito. O senhor combina lá, mas aqui não é trouxa, meu irmão. Só tem cara, mas não sou trouxa, meu irmão. Se tiver a pegadinha que eu estou imaginando de favorecimento, nós vamos pegar, seu prefeito. O senhor é tão inconsequente que o senhor não sabe nem combinar.
senhor combina errado e depois volta atrás e coloca todo mundo aí para fritar. Porque os vereadores do senhor frita. O senhor deve rir até dos vereadores em casa, né? Então, indique aí um vereador e vamos discutir na comissão, tá bom? Porque eu preciso trabalhar, preciso dar resposta. Eu preciso entender que teve direcionamento e eu denunciar o favorecido e quem favoreceu. E quem que foi conivente também. Enquanto é só. Essa palavra, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, presidente, esse projeto de resolução da mesa da Câmara, para mim, até com todo respeito a essa Casa Legislativa, mas sessões ordinárias, extraordinárias, o vereador que estiver ou não presente. Mais do que isso, o que nós precisamos ter um parlamento que possa discutir em alto e bom tom a cidade que queremos. Caso contrário, está tudo perdido. Nesse momento, a Casa Legislativa, nesses 4 últimos anos, a gente não fez a lição de casa e nós poderíamos ter melhorado a vida de um todo na cidade de Cubatão. Então, assim, mais uma vez eu vejo um parlamento que omite o seu posicionamento, porque estando ou não presente nas sessões, todas as vezes que a minha manifestação não atende aquilo pela qual eu estou aqui, que é para fazer o bem para aqueles que vivem na cidade, no caso, a população da minha cidade. E todas as vezes que leis são criadas, que árvores são derrubadas, que a cidade faz a doação de animais, que a cidade passa por um retrocesso, onde as crianças não têm educação educação continuada, quando não há preservação do direito das mulheres, quando o chefe do executivo ele agride de forma direta as mulheres, eu não posso dizer que essa Casa Legislativa faz o seu papel, porque nós somos o pilar e a sustentação de um povo. Nós estamos aqui para defender os interesses de um povo. Porém, quando a Casa Legislativa faz a sua lição de casa, e tenha certeza, se essa Casa Legislativa fizesse o papel ao qual ela se preserva a fazer, que é instituir leis que possam mudar a cidade, o habitat de todos, nós teríamos uma Cubatão diferente. Então, assim, estando ou não presente, justificando ou não a vinda ao parlamento, muitas vezes ela se torna nulo. Por quê? Porque a nulidade é todas as vezes que eu me calo, todas as vezes que eu aceito ser colocado como se eu fosse um item dentro de uma prateleira. Então, assim, mais do que nunca vai o meu pedido para que façamos as coisas diferentes, para que em 2025 um novo parlamento possa ser diferente, que os legisladores acreditem no seu potencial e acreditem que eles podem mudar a cidade um todo, porque a Cubatão que se transforma não é a Cubatão somente da Beira-Mar, é a Cubatão do Costa e Silva, é a Cubatão da Vila Esperança, é a Cubatão da Fabril, é a Cubatão da Ilha Caraguatá e um todo. A cidade é um todo, é a Cubatão da Vila dos Pescadores. Então, viver nessa cidade é entender que nós podemos ser muitas vezes mais do que menos. E nesse momento, infelizmente, estar ou não na sessão, para mim, me gera muitas vezes uma interrogação, porque eu não sei até quando o valor do parlamento ele se define por estar ou não presente. É só, senhor presidente, é só uma reflexão. Continua em votação. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra o vereador Guilherme do Salão. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, faço coro aí ao que o vereador Sérgio me antecipou na palavra, né, falando a respeito do parlamento, ao coro também a fala do vereador Alessandro, quando fala que nós temos que reagir, e isso eu falo aqui e enfatizo sempre, né, aqui o time é legislativo, então se a gente, muitas das vezes acontece alguns contrapontos aí do executivo, onde muitas das vezes a Câmara puxa e absorve essa responsabilidade e acaba não tomando a decisão, né, seja discussão, em qual assunto, em que ponto chegar, né, para que a gente possa melhorar aí o cotidiano e ver que a cidade tem pessoas aqui que defendem sim os interesses da população.
Interesses esses que a gente pode colocar aqui, fazer filtros por interesses bons, né? Para se manter a ordem na cidade. Porque pelo alcaide que aí está, a gente não vê da parte dele isso. Já está muito nítido, já faz tempo, a forma de que jeito ele vem gerindo a cidade, né? A gente tem falado sempre aqui, entrevistas, nas rádios, telecomunicações, a gente fala da ingerência que tem, né, da nossa cidade, e isso acarreta aí num cotidiano ruim para a nossa população. Um exemplo mesmo é essa situação da pessoa vir num desrespeito descabido aí com a mulher, né? Que não só ela, a gente sabe que muitas aí têm mensagens até na sua rede social das maneiras, né, e formas violentas aí do prefeito tá respondendo, né? Que muitas das vezes ele acha que está respondendo à altura, mas na verdade ele está descendo o nível. Então, a Câmara precisa vir nesse segmento, defendendo aí seu cidadão, porque aqui quem nos coloca aqui dentro é a população. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de carregar o nome. E, lógico, outra questão também aqui, falando como respeito também do parlamento, esses tipos de questão de ordem, para se estar indo para a ordem do dia, sem nenhuma justificativa cabal, eu vou falar aqui, presidente, eu quero que os vereadores, quando peçam isso, então justifiquem, e se não justificar, ou justificando, dependendo da justificativa, eu vou pedir a ata da sessão, tá? Para a gente poder estar incorrendo e buscar as alternativas que, no meio legal jurídica, para estar buscando um amparo, porque não fica bem aí o vereador, que tantas vezes, não falo só do Sérgio, mas outros que estão na fila para apresentar seus trabalhos e não conseguem, muitas das vezes aqui eu vi de pedir obstrução e o pessoal reclamar que a Câmara ela tinha que dar seguimento nos trabalhos dela, que a cidade precisava evoluir, e eu não estou vendo isso. Então, mediante a isso, se não tiver uma explicação cabal aí para essa ordem do dia, principalmente a de hoje, para dar seguimento para a ordem do dia, eu vou pedir a ata, e mesmo que não tenha resposta também, isso é uma escolha e é uma resposta também. É só isso, senhor presidente. Então, providenciar essa parte. Obrigado. Continua em votação com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, vereador Alessandro, fazer aqui um apanhado aqui do que Vossa Excelência falou a respeito aí que o prefeito combina e não combina direito. Mas ele é tão cara de pau, que ele vai, hoje, né, deu uma entrevista que o prefeito não quer pátio para caminhões na Ilha do Tatu. Mas vamos lá, ele fez um puxadinho, lembra? No plano diretor, pouco menos de 35 dias depois, ele colocou justamente essa área, vereador Alessandro. Justamente essa área beneficiando ao grupo empresarial muito conhecido na nossa cidade e região. O prefeito é fã de ajudar as empresas. Ele tem acho que uma nostalgia, alguma coisa assim, algum recalque de não ter se tornado empresário. Então, ele fica ajudando, bajulando. E isso daqui é claramente, aqui ele dá uma entrevista, e muito me estranho, estou aqui com a entrevista aberta. Ó. Ele afirma ainda que não foi procurado pela APS para tratar do assunto. Não dá para o governo federal discutir um projeto sem quer dialogar, como é que se pense em um pátio, sem discutir os efeitos colaterais. Mas ele deu isso daqui para os empresários. Todo mundo aqui nesse ambiente virtual sabe do que a gente está falando, sabe quem é o dono, o vereador Sérgio Calçados. Ele está justamente entregando a nossa cidade para grupos empresariais. Haja ver lá no posto Paulínia, lá, quem aqui não recebeu hoje o que a empresa lá, Cesária, está fazendo. A gente tem que dar nome aqui, ó. Está aqui ó, as imagens colocando cancela, maquinário, iluminação. Está tudo aqui, ó. Então, vereador Alessandro, é esperar algo que saia daqui, que não vai sair. Não adianta você cobrar essa questão das mulheres, mais do que nós já fizemos. O vereador Sérgio Calçados colocou aí uma nota de repúdio, Vossa Excelência também, mas o brilhante prefeito municipal, o que faz? Ele se cerca
de mulheres para posar uma boa imagem ali, faz reuniões, né? Então, assim, ele não tem sequer a decência de reconhecer o seu erro e pedir desculpas. Então, não cobre, vereador Alessandro, que não vai sair desse, já dizia minha saudosa avó, desse mato não sai cachorro. Não tem jeito, não vai sair nada. Isso aqui é uma aberração, essa questão é muita cara de pau, muita cara de sonso, que ele vai na tribuna, no dia de hoje, né, saiu uma matéria, o prefeito não quer participar da Câmara. Ele vendeu já essa área. Quando ele faz esse anexo, esse puxadinho no plano diretor, 35 dias depois, e faz uma votação. É só, senhor presidente. Continua em votação. Está, portanto, os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura encaminhada pela Comissão de Justiça e Redação. Chega a esta comissão o presente projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara Municipal que altera o dispositivo da resolução número 1558, de 13 de dezembro de 1991, na forma que menciona das outras providências. Em justificativa, a mesa da Câmara assevera em síntese que a presente propositura busca conferir melhor definição aos dispositivos que menciona a resolução 1558, de 13 de dezembro de 1991. Assevera ainda que é de conhecimento de edilidade que o regimento interno aprovado há mais de 32 anos estabelece desafios quanto ao excesso de comissões permanentes, o que dificulta seus trabalhos, levando-se em consideração a infraestrutura física e a estrutura administrativa da Secretaria da Câmara Municipal de Cubatão. Desse modo, mostra-se necessária a atualização da dinâmica de realização das reuniões de comissões permanentes desta Casa, utilizando-se como referência para as alterações propostas a rendimentos internos de casas legislativas semelhantes a esta. Esclarece que, em relação à alteração da incidência de faltas aos vereadores, e a atual redação possibilita uma interpretação ampliada de que seria possível o vereador sofrer desconto em seu subsídio com decorrência de faltas a qualquer tipo de sessão, além das reuniões de comissões permanentes, sendo que essa possibilidade não encontra um amparo na Lei Orgânica Municipal, que estabelece unicamente as faltas em quantidades específicas às sessões ordinárias como critério de perda de mandato. Além disso, em relação às sessões extraordinárias, havendo vedação expressa de pagamento, através da súmula número 52 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não havendo razão, portanto, de haver desconto ao vereador na hipótese da ausência em sessão extraordinária. Por fim, destaca que existe uma comissão em vigor para a modernização e a atualização do regimento interno da Câmara Municipal para a próxima legislatura. Assim, em face do exposto, nos aspectos que cabem a esta comissão, a análise do técnico jurídico-legal não vislumbra a obiciar numa tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade da sua aprovação. Salve o melhor juízo, este é o nosso parecer. Sala das Comissões, 7 de maio de 2024. Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes, presidente e relator. Roniele Martins da Silva, vice-presidente. Alessandro Donizete de Oliveira, membro. Por enquanto é só, presidente. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de resolução, artigo por artigo, para apreciação em segunda discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Perdão, em discussão única. Questão de ordem do vereador Marcos Alberto Silva. Solicito que Vossa Excelência consulte o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 3º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Marcos Alberto Silva. Voto contrário, presidente. Registrando o voto contrário do vereador Fábio Alves Moreira. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado.
Solicito o senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 3º. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em discussão única e redação final presente de resolução. Saúde, vereador Tinho. Obrigado. Nos termos Presidente, você está falando alguma coisa? Não está saindo nada. Vereador, está me ouvindo aí, vereador? Agora sim. Nos termos da convocação do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término da presente sessão, para apreciação em segunda discussão e redação final. O processo número 212/2024, projeto de lei número 16/2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal e de Preservação das Nascentes, seu cadastro e monitoramento no município de Cubatão e da outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Havendo o número legal, em nome de Deus da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 212/2024, projeto de lei número 16/2024, autoria prefeito municipal. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador. Pode terminar, presidente. Desculpa, atropelei. Pode terminar. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Fábio Alves Moreira. Justificar a ausência do vereador Rodrigo Alemão por motivos particulares. Ausência justificada. Em discussão? Não. Com a palavra, vereador Alan Matias, para ler o documento. Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Preservação das Nascentes, seu cadastro e monitoramento no município de Cubatão e da outras providências. Agora sim. Em discussão? Em votação? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, mesmo para dividir com vocês, acredito que alguns vereadores estão cientes, não sei outros, se estão sabendo ou se tiveram interesse também em saber. Mais uma vez, o quase dono da cidade, lógico, a permissão do seu prefeito, que ele acha que a cidade é dele, ele não entendeu ainda que ele está passando, e a gente não pode deixar ele entregar a cidade na mão do empresário, ainda mais quando não se tem retorno nenhum, né? Porque eu não sou contra, não. Não sou contra esse tipo de parceria. Desde que não dê a cidade inteira por nada. E a Cesare, mais uma vez, né, faz o que bem entende. Agora estão colocando uma cancela lá em alguns pontos. Espera aí. Sério mesmo que não tem a fiscalização? Cadê a SMT? Cadê o pessoal? Falta servidor lá? Então, hoje, eu tinha me comprometido de ir até lá, mas eu tinha uma agenda hoje de manhã que eu não poderia perder. Mas eu convido, aliás, os vereadores para que vamos até lá. Vamos saber o que está entendendo. Para saber a gente só indo lá para a gente ver o que está acontecendo. Lógico, só assim a gente vai entender. Não dá para o empresário que faz os acordos aí, ao meu ver, me parece, com o seu prefeito, e a gente fica aí à deriva, panguando assim, um bando de boca aberta. Que a gente faz valer o nome aí na rua de boca aberta, de conivente, né? Então, espero que os vereadores tenham essa consciência. Vamos lá brigar pela classe dos caminhoneiros, o espaço lá é o espaço nosso, né? Não deixar o empresário fazer o que ele bem entende. Vamos lá, for preciso parar lá, mobilizar o que tem que ser. Vamos mobilizar. Não dá, é para entregar a cidade de mão beijada para o empresário. Seu prefeito, é aquilo, o senhor se acha esperto. O senhor acha, né? O senhor se engana quando o senhor acha que só a mãe do senhor fez filho esperto. Quanto é só, senhor presidente?
Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado. Em segunda discussão e redação final, o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.